Fala, milionários e milionários, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem e não estejam com raiva de mim, igual a galera que me apedrejou quando eu falei que eu não gosto de bitcoins, quando eu falei que eu não invisto em bitcoins. Eu espero que vocês estejam de bem com a vida aí. Se você comprou bitcoins a mais de 15 mil dólares e hoje você já perdeu mais de 2/3 do seu patrimônio, a culpa não é minha. Não brigue comigo. Você me xingar não vai mudar nada. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa. Vitor, como que eu monto minha carteira de ações? Vitor, qual a melhor empresa na Bolsa de Valores para eu investir? Vitor, como que eu escolho as melhores ações da Bolsa de Valores para estarem dentro da minha carteira? Essas são as perguntas que eu quero responder nesse vídeo. Então, se você quer saber tudo sobre isso, acompanhe até o final. Vai todo mundo virar sniper na Bolsa de Valores. Você vai ter um alvo certo. Você vai conseguir identificar as melhores empresas para colocar dentro da sua carteira de investimentos. O vídeo vai ajudar você, milionária e milionário, a se tornar um sniper dentro da Bolsa de Valores. Vocês vão entender com bases fundamentalistas como escolher empresas. Muita gente me pergunta: Vitor, eu não entendo um décimo, eu entendo um milésimo que você entende sobre investimentos. Como que eu faço para montar uma boa carteira de investimentos? Vitor, como que eu boto empresas dentro da minha carteira para me dar uma boa rentabilidade? As que eu investi não estão dando certo. E Vitor, até que ponto vale a pena eu fazer tudo isso sozinho? Por que eu não posso investir num fundo de investimentos que faça toda essa análise para mim? Ou Vitor, eu devo ir para fundos de investimento? Vitor, como você escolhe as suas ações? E bom, o que eu prezo aqui para todas essas respostas é: você não precisa estudar uma vida para conseguir fazer essas análises. Você não precisa dedicar muito tempo para chegar nessas conclusões. Você não precisa ser um economista para fazer essas análises que eu vou explicar agora para você. Se você for para fundos de investimento, por exemplo, e você for somar taxa de custódia, taxa de administração, impostos, taxas de performance e outras taxas que eles inventam lá como cotas, etc., você vai ver que isso aí vai, no longo prazo, vamos projetar em 50 anos, por exemplo. Isso aí, se eu acumular, vai estar dando 50% da grana que você juntou. Então assim, eu, humildemente, eu acho que é minimamente inteligente você dedicar um pouco do seu tempo para você mesmo conseguir fazer essa gestão. Ao longo do tempo isso vai fazer muita diferença. Ao longo do tempo essas taxas mudam a vida. Deixar de ganhar é perder. Então, por exemplo, suponha que você tenha 18 ativos na sua carteira, que é um número ok, você não precisa de muito mais do que isso não precisa complicar a sua vida, não. Assim, eu prezo não mais que 30 ativos. Se você for analisar esses 18 ativos que você tem dentro da sua carteira, 1 hora a cada trimestre, por exemplo, que é geralmente quando eles entregam o balanço patrimonial, os balanços de resultados trimestrais da empresa, você vai gastar um total de 18 horas a cada 3 meses. E assim, você acha isso muito? Eu acho, particularmente, humildemente, totalmente plausível. Eu acho totalmente acessível você gastar 18 horas a cada 3 meses para garantir o seu futuro financeiro e a sua tranquilidade e liberdade financeira. É uma contrapartida que você vai ter muito mais benefício nessas 18 horas, os 3 meses que você vai usar ao longo da sua vida, com uma pequena quantidade de tempo que você vai dedicar nos 3 meses. E assim, as empresas que você investiu, que você fez toda a análise fundamentalista para você botar dentro da sua carteira de investimento, elas não mudam tanto em 3 meses. Está evoluindo. Então não é uma análise que vai, assim, ser um inferno para você conseguir fazer. Se a cada 3 meses você pelo menos lê o reporte que eles fazem para todos os acionistas, você vai estar na frente da maioria dos investidores daquela empresa. E eu acho que vale a pena você dedicar esse tempo para isso. Ninguém tem uma bola de cristal e isso vai te ajudar a tomar decisões mais assertivas e mais lógicas das empresas que você vai ter dentro da sua carteira. Então, resumindo, para você montar e analisar em quais empresas você vai investir, quais ações você vai colocar dentro da sua carteira, você precisa analisar as empresas do mercado acionário. E a primeira regra aí que eu quero que você firme comigo, que você vai cumprir: investimentos tem que ser com foco de longo prazo. Esqueça trading. Você não vai comprar hoje para vender amanhã. Você não vai comprar hoje para vender daqui a 1, 2 semanas. Análise fundamentalista, vamos entender se a empresa é eficiente ou não, se ela te dá retorno ou não, para você escolher
quais empresas que você vai se tornar sócio. Escolha empresas sólidas e que você realmente se enxerga como sendo uma pessoa dona daquela empresa. Eu me vejo sendo sócio dessa empresa. E na minha opinião, investimentos tem que ser uma coisa passiva e não ativa. Por isso, esqueça trade. O tempo vai te ajudar, os juros compostos vão te ajudar e você vai alcançar a liberdade financeira com você. E a segunda regra que eu quero frisar aqui com vocês é: milionários. Se vocês não são especialistas na bolsa de valores, se vocês não são especialistas em economia e assim por diante, não se preocupe. Não é isso que vai fazer uma carteira saudável. É o hábito de investir. E a terceira regra é: a análise que a gente vai fazer aqui nesse vídeo diz o seguinte: nenhuma empresa vai mudar drasticamente de uma hora para outra, assim, do nada. Então, essa análise vai te permitir escolher boas empresas e tocar o foda-se. Esqueça, vai dar certo. Reveja a cada 3 meses um pequeno período de tempo que você vai dedicar para refazer essas análises e balancear sua carteira novamente. Seja feliz, deixe o tempo agir e plante investimentos para lá na frente você colher patrimônio. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Para você escolher empresas top para investir, eu prezo pela eficiência. O que eu busco quando eu vou fazer uma análise fundamentalista de empresas da Bolsa de Valores? Eficiência. E para fazer toda essa análise você vai seguir 3 passos. Primeiro, procure empresas que tenham uma lucratividade crescente e recorrente. Isso quer dizer que você não vai buscar empresas que tenham uma oscilação ou que sejam muito sazonais em relação ao fluxo de caixa e eficiência dela. Por exemplo, uma empresa comoditizada, uma empresa que trabalha com commodities, é uma empresa que vai ter mais variáveis que impactam o resultado financeiro dela, como a própria demanda entre os países, cotações cambiais e regras também de negócio e comércio entre os países. Isso vai influenciar a sua empresa porque ela lida com commodities. Segundo ponto que você vai analisar é o setor de atuação da empresa. Para pensar no seguinte: se você acha que o setor que a sua empresa está atuando daqui a 5, daqui a 10 anos não vai existir, ou então não vai ser tão bom quanto hoje, porque sei lá, a tecnologia evolui muito rápido, ou então a sociedade não tem mais demanda daqueles serviços ou produtos que a empresa presta ou vende, ou a sociedade não vai se tornar tão dependente daquilo, não coloque na sua carteira. Por exemplo, empresas de petróleo, na minha opinião, elas têm muito mais chance de se tornarem desnecessárias do que empresas do setor farmacêutico, por exemplo. Tem um monte de tendência de energias limpas, de energia eólica, fotovoltaica, assim por diante, que pode tornar um produto comoditizado como esse desnecessário para a sociedade. Em contrapartida, cada vez mais a gente está se entupindo de remédio. E o terceiro ponto que você vai ter que analisar aqui é o ROI. Essa é a grande chave da análise fundamentalista dentro da sua carteira. É o que eu mais levo em consideração quando eu faço as análises dos meus ativos. O ROI é a sigla em inglês para lucro sobre o patrimônio líquido da empresa. Ou seja, nada mais é do que quanto do patrimônio da empresa que ela consegue transformar em lucro. Quanto maior o ROI da empresa, melhor é. Eu tenho um vídeo que eu falo onde você pode acessar essas informações. O próprio site da Bolsa de Valores de São Paulo, os relatórios trimestrais das empresas e outras fontes que eu vou estar publicando aí para vocês. Mas não adianta nada você olhar só para um indicador, sendo que existem várias outras variáveis que podem influenciar o resultado da empresa que você se tornou sócio. Você precisa olhar para outras variáveis também. Ou seja, vamos supor que eu escolhi lá no setor de energia elétrica a empresa que tem o maior ROI. Então fiz um filtro e vi lá que o maior ROI da empresa, vamos supor, é EG3. Beleza, que é uma empresa top que eu tenho dentro da minha carteira. Eu posso me ferrar se eu for olhar só para o ROI. Porque um outro indicador que eu tenho que avaliar também é o PL. Ou seja, se o preço sobre o lucro da empresa for negativo, quer dizer que a empresa está dando prejuízo. Porque não existe preço negativo. Então, sempre que tiver uma empresa com um PL negativo, pense em descartá-la, pense em não botar ela dentro da sua carteira de investimento. Porque ninguém quer prejuízo na vida. Eu mesmo já estou cheio disso. Então, vê um PL negativo, alerta vermelho, tenta se afastar disso aí. E outro indicador que você tem que avaliar, fora o ROI, fora o PL, é o DY, que é o Dividend Yield, ou Dividend Yield, que é o indicador vaca leiteira da empresa. Ou seja, o DY nada mais vai medir do que quanto que a empresa paga de dividendos para os seus acionistas. Isso é maravilhoso, porque você pode pegar os dividendos que a empresa está te pagando e reinvestir. Pode comprar mais daquela empresa, pode comprar mais de outras, assim por diante. E eu fiz um vídeo falando só sobre dividendos, que você pode acessar aqui. Está disponível para você, explicando tudo sobre como se organizar em relação à grana que você recebe por ser sócio dessas empresas. Então você já entendeu alguns indicadores que você tem que avaliar e vamos fazer uma simulação. Por exemplo, eu particularmente gosto muito de empresas do setor bancário e do setor de energia elétrica. Suponha que eu peguei EG3,
e CSRN3, ou seja, Tractebel e Companhia Energética do Rio Grande do Norte. E aí beleza, o que eu tenho que entender é, a empresa é de um segmento que eu me vejo sendo sócio, a empresa é eficiente, a empresa tem um ROI bacana ou não, ela tem um DY bacana ou não, e ela tem um preço sobre o lucro bacana ou não. E vamos lá que eu peguei o ROI da empresa, ou seja, o indicador da eficiência da empresa, quanto do patrimônio dela transforma em lucro, e eu vi que da EG3 é melhor do que a CSRN3. Então, teoricamente, eu suponho que ela seja mais eficiente. Mas o que eu tenho que entender é, todos esses indicadores, essas duas empresas, eles são constantes ou eles são sazonais? Foi só uma tacada de sorte que a empresa deu nesse último balanço, nesse último resultado que ela me mandou, ou ela nos últimos anos vem apresentando essa constância? Então, para eu fazer essa análise, eu tenho que entender o histórico dessa empresa, ver os últimos balanços, ver os últimos resultados, pelo menos pelos últimos 2 anos, que é pouco, 2, 5, 10 anos, e entenda como que a empresa está se comportando no mercado financeiro que ela se encontra. E o que vai dizer se a empresa é sólida ou não é o crescimento e a constância desses indicadores. Mas perfeito, beleza, vamos lá, você fez essa análise de todos esses indicadores, só que outra pergunta que você tem que se fazer é: Vitor, fiz toda essa análise, entendi, mas eu não tenho a mínima ideia de que empresa é essa, eu nunca vi ela na minha vida, o que eu faço agora? E agora é o momento que você tem que entender e fazer análise da governança da empresa. Ou seja, quais são os sócios da empresa, quais são os sócios majoritários da empresa, é governo, não é governo, é uma empresa do Estado ou não é Estado, ela é bem distribuída e homogênea, ou eu vou entrar lá e vou ser sócio de uma única pessoa. Você tem que entender isso, porque você tem que imaginar você como sendo sócio daquela empresa. O mercado acionário é o mercado mais democrático que existe. Você não precisa, por exemplo, se você quiser virar sócio da padaria da esquina da sua quadra, você tem que bater lá na porta e falar: ó, seu Zé, eu quero virar sócio aqui da sua padaria, posso dar tantos mil e você dá uma parte dela? Beleza. O mercado acionário é a mesma coisa, só que você tem uma plataforma centralizada para fazer tudo isso. Então você tem que entender quem que vai estar do seu lado no negócio que você escolheu investir. Para ver isso, você pode usar os relatórios das próprias empresas, ou então tem alguns sites que você consegue ter acesso. Vai estar disponível aqui para você entender. E no meu outro vídeo que eu falei só sobre governança e sociedade de empresas. E lá você vai encontrar quais são as pessoas que estão no mesmo barco que você. Então, por exemplo, se eu investir numa empresa que a governança dela, 92% das ações, ou seja, a maioria das ações da empresa está na mão de uma pessoa, você confia nessa pessoa? Você confia nas decisões desse cara? Porque você está entrando no mesmo barco que ele. Então, se você comprar ações dessa empresa, infalivelmente, você vai estar nas mãos dessa pessoa. Isso tem que estar bem claro para você. E no meu ponto de vista, isso é muito ruim. Imagina se a pessoa morrer, ou então se essa pessoa enlouquecer e começar a tomar decisões que não estão de linha com a sua visão de negócio. Ou imagina se essa pessoa for governo, você quer ter ela do seu lado ou não quer? E isso te diz muito sobre a liquidez da sua participação dentro da empresa. Se é uma empresa que a maioria das ações está na mão de uma pessoa, e eu chego amanhã e tem poucas pessoas que estão fazendo negócios, estão negociando poucas ações, fica mais difícil de eu vender minha parte do que em outras empresas que tem muitas pessoas participando. Então, enfim, você tem que estudar esses indicadores. Avalie o segmento que você está entrando, a empresa que você está se tornando sócio, quem são os sócios que estarão lá com você. E eu, particularmente, ao investir em ações, eu procuro a eficiência da empresa. Não só os sócios, não só o preço, não só os dividendos. É um conjunto de variáveis que me ajudam a tomar essa decisão. Então, o principal indicador nessa análise, do meu ponto de vista, é o ROI, que é a eficiência da empresa, mas não só ele. Então, no exemplo que eu dei de EG3 e CSRN3, a minha escolha seria EG3. Então, esse vídeo aqui são 4 passos. 1. Entenda e veja se o setor de atuação da empresa faz sentido para você. 2. Busque empresas que possuam lucratividade e crescimento constante. 3. Analise a eficiência da empresa. E número 4, que para mim é um dos mais importantes, deixe o tempo agir. Muita gente tem o costume de comprar ações de uma empresa e ficar entrando lá todos os dias para ver se subiu ou desceu. Você não fez sua análise fundamentalista, você não gastou o seu tempo para avaliar o resultado da empresa nos últimos anos, etc. E você fica entrando lá todo dia para ver isso. Relaxa, a empresa não vai mudar da noite para o dia e no meu ponto de vista você investe para ter tranquilidade. O investimento tem que ser uma coisa passiva e não ativa. Então a dica final é: não gire sua carteira. Quanto mais você girar sua carteira, menos patrimônio você vai ter.
quanto mais você abrir o seu home broker, menos dinheiro vai ter lá dentro. Então, fora esses 4 passos, o que eu posso deixar de dica aqui para você é, na tomada de decisão, faça isso fora do horário do pregão da bolsa, porque você não vai correr o risco de abrir o seu home broker e ficar atiçado com uma tendência de mercado que apareceu ali. Eu acredito que 30 minutos por semana sejam suficientes para esse tipo de investimento. E eu vou dar 2 análises que eu fiz aqui, 2 possíveis empresas de investimento que eu fiz essa análise e se enquadram dentro dos 4 passos que eu passei com vocês. A primeira é Itaúsa e a segunda é EG. Vocês podem estudar mais aí se vocês quiserem. E o Warren Buffett, que é o guru da Bolsa de Valores, que é um dos maiores investidores do mundo aí do mercado financeiro, dizia: o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado. E o segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. Então os primeiros 3 anos aí da sua vida dentro do mercado acionário vão ser os mais difíceis. É um período que você vai fazer muitos aportes, você vai ter poucos retornos, porque você está acumulando o seu patrimônio. Mas assim que a curva de juros compostos do tempo começar a agir, você vai ver que isso aí vai crescer de forma exponencial e você vai começar a ficar muito feliz. E aí o negócio vai começar a ficar bonito, você vai entender que todo o sacrifício que você fez durante todo esse tempo valeu a pena e que tudo que eu falo aqui no canal não é abobrinha. Então valeu milionários, até a próxima aí.